A mineração é uma atividade milenar que tem acompanhado o desenvolvimento da humanidade. Os minérios obtidos com essa prática podem ser utilizados das mais diferentes formas, desde combustíveis para locomoção, equipamentos eletrônicos como celulares, grandes obras da construção civil e até na geração de energia com as termoelétricas. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a mineração gera no Brasil mais de 180 mil empregos. Além disso, ela é responsável por 4% do PIB e também gera 25% do saldo comercial do país. Minas Gerais e Pará são os estados que concentram a maior parte da atividade mineradora. Já no Rio Grande do Sul, a mineração gera 12 mil empregos diretos e é responsável por 80% da produção de carvão mineral no país. Atualmente, 4 grandes projetos de mineração estão em processo de licenciamento ambiental no estado. A estimativa de investimento para esses projetos é de até 2 bilhões de reais. Apesar disso, muito se tem discutido sobre os impactos da prática mineradora, tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades que vivem próximas às minas. Em casos mais extremos, a mineração pode levar a desastres socioambientais, como os ocorridos em Mariana e Brumadinho. Diante disso, quais são os benefícios que a mineração pode trazer para a sociedade? Como conciliar essa prática com o desenvolvimento e sustentabilidade? Até que ponto devemos investir nessa área? Estas e outras questões são debatidas no Multiponto, através de entrevistas com pesquisadores, professores e representantes da sociedade civil e do poder público. A mineração surgiu da necessidade, que a sociedade foi demandando ao longo dos anos, Desde os tempos antigos, dos egípcios, depois dos romanos, Pegar todos os impérios, eles também cresceram com base na mineração, A Revolução Industrial, por exemplo, que aconteceu, ela é impulsionada principalmente pelo quê? Pela mineração de carvão. Todos esses acontecimentos têm a mineração participando por trás dessa evolução. Está havendo em todo o mundo, especialmente no Brasil, uma corrida à mineração. Parece que houve cálculos dando conta do esgotamento de certos elementos, de certos minérios para os próximos 50 anos. Então, está tendo um arranjo geopolítico internacional na busca de minerais essenciais, como, por exemplo, lítio, como carvão, como petróleo. E isso tem mobilizado geopoliticamente as nações. Na América do Sul, por exemplo, há uma corrida aos minérios na região amazônica, também na Bolívia, Chile e Peru. Isto fez com que o setor da mineração ficasse em evidência. O Brasil, durante muito tempo, ele sempre foi quase um país minerador, Tinha sempre um potencial que era reconhecido em termos de recursos minerais, mas a atividade em si, ela começou a levantar voo realmente do ano 2000 para cá, onde o Brasil passou a ter um papel importante em principalmente em algumas commodities, como minério de ferro, o nióbio, grafite, caulim, que é um mineral industrial, que o Rio Grande do Sul produz também. Mas o Brasil passou, a partir da década de 2000, a ser um player global, como a gente diz. A mineração no estado do Rio Grande do Sul, ela é uma mineração tradicional. Ela iniciou principalmente na fase de desenvolvimento de lavras de carvão no século passado. A partir disso surgiram outras empresas que começaram também a trabalhar em mineração no estado, como a mina de cobre de Camaquã, que é situada lá no município de Caçapava do Sul. Posteriormente, você teve uma série de desenvolvimentos aí de pequenas empresas ligadas ao setor de agregados da construção civil, Então, o estado, na verdade, ele não é um dos grandes produtores minerais do Brasil, A gente tem, como o estado de Minas Gerais, como o próprio nome diz, Minas Gerais, é um dos maiores produtores em termos de mineração. E agora o foco da mineração nacional se desloca muito para o norte do país, onde lá no estado do Pará, por exemplo, onde você tem os grandes depósitos de ferro lá de Carajás. Então, se a gente comparar o estado com outros estados do Brasil, com uma tradição muito maior de mineração, a gente pode ser considerado
entre os pequenos e os intermediários. O Rio Grande do Sul foi muito favorecido pela natureza, né? As maiores reservas de carvão, 95%, 96% das reservas de carvão brasileiras estão no Rio Grande do Sul, numa condição de exploração muito boa, né? Ou a céu aberto ou a pouca profundidade. Então, só em Candiota nós temos uma reserva estimada de mais de 1 bilhão de toneladas. Aí nós temos também a mina de Iruí, ali em Cachoeira do Sul, também nós temos mais de 600 milhões de toneladas. E mina do Leão 2, que é uma mina que também está praticamente em condição de operar, que é uma mina subterrânea, mas de profundidade não muito elevada, tu tem mais 600, 700 milhões de toneladas. Nós podemos ter minerações de grande escala, como a mineração de ferro em Carajás, e podemos ter uma mineração em pequena escala, mais artesanal e, portanto, capaz de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico local numa medida mais interessante. No Rio Grande do Sul, isso seria um belo caminho, né? Procurar modelos de mineração que sejam mais ajustados às relações locais. O local onde essa atividade econômica vai acontecer, ele é escolhido pela geologia. Não se pode fazer uma estratégia, eu vou instalar a minha empresa numa determinada região, porque ela tem um potencial econômico interessante, tem a mão de obra disponível, né? Os riscos de impacto ambientais são pequenos. A geologia é que define o local, né, onde nós teremos uma anomalia. A anomalia é uma quantidade anormalmente grande de um metal, tá? Por exemplo, e é naquela região ali onde a mineração ela vai se instalar. O custo-benefício é imenso, né? Se a gente olhar no nosso entorno, não existe nada sem mineração. Tudo que vocês têm aqui, inclusive aqui a aparelhagem de vocês, provém de um produto da mineração. A sociedade só se desenvolveu e atingiu esse patamar de desenvolvimento tecnológico que nós temos, fruto da mineração. Tudo está baseado em cima dos bens minerais, né? Além disso, a mineração ela cria empregos, né? Você tem uma série de empregos que são associados ao desenvolvimento da mineração. Quanto maior o projeto, maior o número de empregos diretos que ela vai criar e uma série de empregos indiretos que ocorrem no seu entorno. Esse potencial minerário que hoje está surgindo no Rio Grande do Sul, ele está atraindo muito projeto de investimento nada público, ou seja, 100% capital privado, né? E que ele vai gerar uma industrialização para o Rio Grande do Sul, ele vai gerar uma nova matriz tributária. O que é uma nova matriz tributária? Ele gera novos impostos. E o Estado só tem uma forma de sair da crise, aumentar a arrecadação. Então são cifras muito significativas para o momento econômico que o Estado do Rio Grande do Sul atravessa, né? Então a mineração ela é uma forma de em curto espaço de tempo tu implementar muito emprego e muita arrecadação de tributo no Estado. Claro que nós precisamos de minas, enfim, mas elas têm que ser colocadas em locais onde o impacto seja menor. Nós temos os mapas das áreas prioritárias para a biodiversidade que o Ministério do Meio Ambiente definiu em 2007 e infelizmente algumas dessas minas estão se confrontando a um mapa que definiria a necessidade de que algumas áreas tivessem uma proteção maior e ao mesmo tempo também a inviabilidade de projetos que poderiam causar problemas para ecossistemas muito importantes, espécies ameaçadas, rios, enfim, uma coisa que é muito importante também, a qualidade da água, do ar que estão sendo comprometidas hoje. Quando a gente abre uma mina, se sabe que a gente está exaurindo um recurso e depois de X anos, né, nós vamos ter digamos, a extinção daquela operação. Então isso aí é algo também que caracteriza a mineração. Ela tem que ser pensada não só para o presente imediato em que se dá a atividade de mineração, mas também, e muito importante, né, ela tem que ser pensada no futuro, depois que ela deixa de ser uma atividade de exploração, como fica todo o terreno em que houve a exploração, né? Nós chamamos isso de descomissionamento, quer dizer, a desativação da atividade mineradora num certo lugar também é motivo de projeto. E se nós no Brasil fôssemos um pouco mais avançados, né, nós poderíamos tornar uma atividade de mineração antiga, né, numa espécie de um museu da mineração ao ar livre. Isso
isso poderia continuar rendendo economias para a população local? Obviamente que é possível fazer esse tipo de atividade conciliando, né, e procurando impactar o menos possível o meio ambiente, né? O que o pessoal coloca é que pode ter poluição de poeiras, de efluentes que são lançados na água, contaminação do lençol freático, são todas questões abertas, mas elas são totalmente passíveis de serem controladas e diminuídas, né, esse efeito. Não se usa as técnicas de mineração hoje que se usava 50, 100 anos atrás. Quem é mais antigo, lembra quando tu ligava um motor num caminhão diesel? No passado era uma fumaceira, né? Hoje tu entra num automóvel movido a diesel, não sai fumaça, o carro não tem vibração. A tecnologia mudou muito. E a área de carvão também, as usinas hoje, elas são muito sofisticadas, né? E a emissão de poluentes é mínimo. A mineração em si, ela não deve ser condenada como uma atividade, porque ela é absolutamente necessária para prover a sociedade de bens, de materiais que ela precisa, né, para a sua sobrevivência. Mas, né, o que digamos, condenável são práticas mineiras que têm enorme impacto no meio ambiente e na sociedade, que geram enormes passivos para gerações futuras. Isso é condenável, tá? Então nós precisamos de uma mineração que tenha práticas mineiras sustentáveis e, claro, socialmente concertadas, né? Negociadas com a sociedade e principalmente com a comunidade local. Se vê essa narrativa da mineração sustentável, né? Mas isso considera-se que até então não se conhece em algum lugar uma mineração que foi sustentável dessa maneira como se fala, né? Porque ela é um empreendimento de alto impacto na natureza, né, nas populações, né. Então se questiona de qual é a mineração sustentável, se ela existe, né. Ela pode até existir, mas é um empreendimento que é muito caro, caríssimo. Então essas empresas, né, que são sustentadas por dentro do meio do mercado financeiro, elas necessariamente vão querer o maior lucro possível, né? Então, como é possível elas ser sustentáveis, né? Quando que o objetivo maior delas é um lucro acima de tudo, né? Eu acredito que a mineração não se concilia com nada, nem com desenvolvimento, nem com progresso, nem com preservação. É absurdo. Fora o fato de que essa mineradora, o material que ela pretende retirar é todo para exportação, né? Vai ficar as doenças, né? Vai ficar a destruição ambiental, vai ficar a pobreza das pessoas que não vão mais poder desenvolver hoje. A gente faz uma pecuária ali, que é uma pecuária sustentável, né? E ao mesmo tempo não vai ter nenhum benefício, nem mesmo o Estado vai ter, porque se ainda fosse, digamos assim, né, ter uma contrapartida, nem isso vai ter. Quer dizer, então não existe justificativa nenhuma para se autorizar uma mineração dessa. Hoje, qualquer operação industrial, não é só a mineração, qualquer operação industrial, ela tem que cada vez mais levar em consideração a relação que ela tem com os locais. Tá? Hoje tem uma terminologia em inglês que se usa muito, né, que é os stakeholders. Tá? São as pessoas que vão estar vivendo, né, nos locais onde nós vamos ter esses empreendimentos. Afeta todo o modo de vida, né? Por exemplo, um modo de vida que tem na região, que não é tão vinculado aos mercados, que produzem alimentos de forma mais sustentável, né? E como a gente pensa em modo de vida que economia, cultura, política, elas não estão dissociadas, né? Afeta diversos aspectos da vida social. É só pensar, né? E qual é a região que é desenvolvida com mineração, né? As mineradoras, elas não investem nos saberes locais, elas não criam capacitação para essas pessoas, né? Então, trazer outros grupos e tudo, mas se questiona quando acabar, como o município vai reter todas essas pessoas que ficarão sem empregos. É isso que se deseja enquanto boas práticas de mineração. Há no mundo, né, várias instituições que tentam promover, discutir práticas de mineração que sejam mais sustentáveis, socialmente responsáveis. Né? Isso está sendo um esforço que a sociedade técnica está fazendo porque
a mineração no seu histórico, né, nas suas heranças do passado, ela tem deixado um passivo muito grande ambientalmente e socialmente, né? Então nós precisamos rever essas práticas. A gente tem conhecimento, né, que na época que tinha essa mina de cobre lá nas minas do Camaquã, muitas pessoas morreram soterradas e muitas não morreram soterradas, não morreram muito jovens devido à contaminação, né, da poeira e etc. E a gente tem conhecimento também de outros lugares em que tem mina de chumbo, que é o que atualmente seria aqui que pretende se instalar, os danos à saúde das pessoas, né, que causa todos os órgãos, né, do corpo são afetados, né. E como aquela região ali, né, eles pretendem fazer explosões para tirar o chumbo, né, já vai contaminar o ar, né, imediatamente. Não vai ser assim se a barragem de rejeitos vier a se rachar, ou enfim, vai ter contaminação. Não, a contaminação é imediata, porque no momento em que eles se começarem algum dia, esperamos que não, já vai a poeira de chumbo ser levada pelos ventos e contaminar toda a região. Então vai contaminar os pastos, e vai contaminar os animais, e vai contaminar as pessoas, e vai contaminar a água do rio, né. A mineração moderna, ela tem que considerar, então, a relação dela com a sociedade, com o ambiente onde ela está se inserindo e a minimização de recursos como a água, e eu nem falei na energia, né? Ou seja, usar uma engenharia que permita que se faça as atividades consumindo o menos possível de energia. Então a nossa sociedade ela também tem que rever o nosso padrão, o nosso modo de vida, que ele é muito energívoro, gasta muita energia, e porque as empresas que lucram com isso não estão interessadas em diminuir o gasto energético. Tanto o governo como as empresas, elas lucram com o crescimento exponencial do consumo energético. Isso é gravíssimo, porque nós temos políticas públicas que não estão preocupadas com a redução ou para o uso racional de energia e também de equipamentos, sejam metais, zinco, cobre e outros metais que são utilizados na indústria, né? Porque o descarte é o mais fácil. Fazer a reciclagem não interessa ao sistema. Então o nosso sistema, o nosso modo de vida é um modo que ele está de costas para a dramática situação ambiental que a gente está vivendo hoje. Nós, como cidadãos agora, também devemos rever as nossas práticas de consumo, consumir muito menos, não descartar facilmente materiais, inclusive o celular. Né? Pensar usar um celular por mais de um ano, né? Por mais de 3 anos talvez. Né? Não ser muito apressado em ter a tecnologia de ponta, né? Porque isso leva a um consumo muito grande de bens minerais. Então é necessário também uma sociedade que possa perceber que ela é capaz de viver com conforto e qualidade de vida, mesmo diminuindo suas exigências de energia. Né? Aí entra o caso do carvão e do petróleo, e também por bens minerais como ferro, cobre, etc. Energia termoelétrica a carvão e a nuclear são as únicas que são 100% estáveis, ou seja, então não depende de sol, não depende de água, não depende de nenhum outro elemento variável da natureza. Né? Tu tem o produto e o produto te gera energia. Se você comparar a energia que pode ser gerada a partir do carvão com a energia solar ou a energia eólica, você vê que essas fontes, elas dependem, né, de vento, do sol, né? Senão você não tem um fornecimento contínuo. Né? Mesmo a energia hidrelétrica, né, depende de que corra bastante chuva no determinado local para que as barragens, né, estejam num nível que possa atender o fornecimento de energia. Então, nas épocas de seca, né, estações secas, você pode ver que há problemas, né, de falta de energia. Nesse momento, hoje no Brasil, está entrando diretamente, né, as termoelétricas, né, fornecendo essa energia que falta. Eu vejo como uma decisão estratégica que o país e o Estado devem tomar. Eu cito sempre o exemplo da Alemanha, né? A Alemanha é um país que é muito conhecido por ter uma estratégia de uso de energias renováveis bastante consolidada, mas em torno de 37% da energia elétrica na Alemanha hoje vem do carvão, mesmo sendo um país de ponta em energias renováveis.
Por quê? Porque numa matriz energética de um país, nós sempre temos que ter energia firme como apoio a outros tipos de energia. Então, energia eólica e energia solar, que são duas formas de energia que estão hoje em voga quando se fala em fontes de energia sustentáveis, elas precisam de um apoio de uma energia firme. Aqui no Brasil, estrategicamente, nós temos a energia hidrelétrica como essa energia firme. Mas o estado do Rio Grande do Sul, se nós tivermos uma crise no futuro em termos de disponibilidade de bacias hidrográficas, nós teríamos que ter no Rio Grande do Sul estar resguardados estrategicamente, como a Alemanha está fazendo. A Alemanha está indo em direção às energias sustentáveis, mas mantém o carvão como uma forma de reserva estratégica de energia. Em primeiro lugar, a questão do carvão ele está sendo abandonado no mundo inteiro, né? Porque ele é um dos principais causadores dos gases de efeito estufa e no mundo inteiro está se descobrindo que esse tipo de atividade ele tem que ser descartada, porque nós temos alternativas do ponto de vista energético. Nós temos que também trabalhar com uma sociedade que não consuma tanta energia e que não consuma tanto minério, né? Tantos equipamentos que são descartados e estão jogados muitas vezes sem reciclagem. Você tem em Minas Gerais muitas dessas barragens antigas, né? Então são barragens de 40, 70, 80 anos de existência que levaram muito tempo para serem consolidadas. E a gente sabe que o risco, né, de ruptura de uma barragem dessas vai crescendo à medida que a barragem vai envelhecendo. Então essas barragens, elas precisam ter uma outra atenção sobre elas, né? Mas a tendência é essa, acabar eliminando as barragens de rejeito, porque elas podem ter embutidos esse impacto relativamente grande. A gente já teve uma mineração nas minas do Camaquã, que é da CBC, e essa mineração, a barragem de rejeito transbordou e contaminou o rio, isso na década de, lá por 80, por aí, matou todos os peixes. Então até hoje o rio Camaquã tem muito poucos peixes em consequência do transbordamento dessa barragem de rejeito de cobre. Então a gente sabe que os efeitos da mineração a gente já sentiu, e então por isso a gente não aceita essa nova mineração, né? Esse novo pedido de mineração. No caso de Mariana e Brumadinho, né, nós observamos que houve um exagero, né, nas taxas de produção da mineração que levaram a um rápido esgotamento, né, dos lagos de rejeito. Né? E isso fez com que, obviamente, eles se rompessem por contas, né, de uma evidente falta de atenção, de manutenção, de acompanhamento da atividade mineira em termos técnicos. Houve lá também um conjunto de outros erros, né, que não se deve cometer no caso da mineração pela potencialidade que ela tem de impacto. Então isso aí é uma espécie de sinal de alerta, né? Quando nós temos em jogo, né, a rentabilidade das operações, e isso aí pode realmente colocar, às vezes, né, ou muitas vezes, isso pode colocar em risco, tá, a segurança das pessoas. E lá se discutiu muito na mídia, né, as barragens de montante, jusante, né? Então, também são técnicas que hoje estão superadas. Então, surgiu o problema por quê? Porque aí talvez tenha existido uma falha de fiscalização, de controle, para que essas barragens tivessem sido desativadas há mais tempo, né? Não se permitisse mais barragens de montantes, mas são técnicas que não se utilizam mais. E há protocolos que, se eles forem seguidos rigidamente, né, eles conseguem evitar enormemente, né, os desastres. O problema é que esses protocolos, às vezes, não colocam na mesma medida as taxas ambicionadas por aqueles que eventualmente estão dirigindo as empresas. E nisso há, então, uma contradição muito grande, né, que pode levar, então, como levou a essa situação lamentável, né, e que causa, obviamente, na sociedade, uma péssima percepção da atividade mineira. Se a gente olhar hoje para os projetos que estão sendo considerados aqui para desenvolvimento no Rio Grande do Sul, nós vamos ver que nenhum deles tem barragens de rejeito, né? Então, a indústria de mineração ela já está olhando sobre uma outra perspectiva, até considerando os acidentes que ocorreram,
de não mais criar barragens de mineração. Então você acaba reduzindo esse risco, né? Tanto esse projeto que tem aqui para a região aqui de Eldorado do Sul, né? O projeto Minaguaíba, ele não tem barragem de rejeitos, né? E nem aquele que está previsto também pela Nexa, lá no município de Caçapava do Sul, também não tem barragem de rejeito. Essa é uma das preocupações em que os engenheiros têm que ter, tá? Tentar achar usos para os resíduos gerados durante a atividade mineradora. Se a operação usar uma quantidade menor de água, né, nós vamos ter um problema a menos no descarte desses rejeitos, porque essas barragens de rejeito convencionais, que são usadas na mineração, foram usadas nos últimos 50 anos, elas têm esse problema, né? Elas contêm muita água no seu interstício, esse material, e isso pode gerar ao longo do tempo instabilidade. Tá? Então isso é algo que tem que ser intensamente trabalhado e está sendo. A questão do tratamento de efluentes ela é muito importante, né? Porque ela, por um lado, leva a um conhecimento científico e técnico muito profundo, tanto do bem mineral que é explorado, seja o minério, né, de cobre, ou seja o carvão, né? Nós temos que conhecer cientificamente esses produtos, porque a contaminação geralmente é feita por elementos químicos que se encontram em pequenas quantidades no conjunto da rocha, né, ou no conjunto do minério, que nós chamamos de elementos traços. Nós só conseguimos diagnosticar os elementos traços, né, a partir de análises geoquímicas de alta precisão, né, e de grande qualidade tecnológica, né? Então é preciso que as mineradoras também incorporem em seus quadros, né, técnicos de alto nível, doutores formados em geoquímica, né, formados em análise mais avançada dos bens que eles mineram. Quem deve ser ouvido, né, e ser escutado, ser levado em consideração, e o que acontece com o contexto daqui é praticamente igual ao que acontece em outros contextos, como se instala uma mineradora, é que elas não escutam, né, a população local, a população que vai ser diretamente afetada. Isso que é o que deve ser considerado no processo de licenciamento ambiental. E é por isso que a gente, enquanto pesquisadores, questionamos isso a partir do EARIMA, né? O EARIMA tem que levar em consideração isso, tem que dar valor a essas populações, né? E tem que criar junto com elas possibilidades de, como falasse, né, de tentar manter uma convivência mais saudável, né? Então a gente tem que olhar ela de forma integral, né? Como um todo, e não especificamente uma determinada mina, um determinado projeto. A gente tem que olhar o contexto geral. A mineração traz uma série de benefícios, né? Então, quando você tem projetos que podem agregar aí 10, 15 mil empregos, isso tem uma importância bastante grande para a sociedade. Deve ser analisado com critério, do seu ponto de vista técnico, né? Mas são oportunidades que estão aí para melhorar a condição socioeconômica do Estado. Ela tem que partir de uma análise científica, técnica e também da capacidade de suporte dos ecossistemas, para que a gente não rompa com os ciclos da natureza e não rompa os limites que a natureza nos impõe, né?